Oi! Esse aqui é o 22º vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha do conto A Arca é de Cobre, o Amor é de Ouro e o Samba é a Prata da Casa, escrito por Almira Dantas. E essa pequena história aqui é exatamente a última dentro do projeto Contos do Meio Dia aqui nesse ano, fechando um total de 160 contos lidos aqui em 2019. Tia Seata entrou devagar, admirando a decoração interna do palacete. Pensou no quanto era luxuoso, mas frio. Perdia para o encanto da casa de cômodos da Praça 11. Uma beleza morta em contradição a uma beleza viva. Paredes endouradas e cortinas rubras que ouviam intrigas, enquanto as paredes caídas de Tia Seata reverberavam risos e músicas. Esse é um trecho ali do meio de A Arca é de Cobre, o Amor é de Ouro e o Samba é a Prata da Casa, escrito por Almira Dantas, que conta a história, obviamente, aqui de Tia Seata, que é uma filha de santo. E ela anda, nos últimos dias, sempre tendo o mesmo sonho, naquele esquema de certa premonição. Aquelas imagens que vão se fundindo aos poucos, geralmente tendem ao mesmo final. De repente, ela se vê com um anel no dedo. E ela fica pensando, mas que anel é esse? Será que todas essas imagens significam algum contexto que vai acontecer mais para o futuro? Ela e as outras filhas tentam realmente pensar em algo semelhante. Depois, em um certo momento, ela ainda dá um detalhe a mais a respeito do que está ali nesse anel. Algo parecido com uma tartaruga. Nisso, quando ela fala justamente esse detalhe, o Pixinguinha que está ali do lado fala: opa, peraí, eu tenho um anel da minha avó que começa a se enquadrar nisso aí que você está pensando, Tia Seata. Exatamente, um anel que tem uma camada, uma tartaruguinha aí. E você pode até pensar, peraí, Pixinguinha, igual aquele músico famoso brasileiro? Aliás, não é igual o nome não, é o próprio Pixinguinha que está aqui nessa história. Mas vamos combinar uma coisa, né? Se o anel que estava lá nos sonhos realmente ele existe, então qual é o motivo disso tudo? Bom, todo mundo chega à conclusão ali, as filhas de santo, que é preciso levar essa relíquia, obviamente, de volta ao seu local de origem. Lá na África. Bom, e tem um pequeno problema, né? Todo mundo ali está no Rio de Janeiro, em pleno 1917. Período de guerra, meio complicado sair do Brasil e ir para outro continente. Enfim, como é que se resolve toda essa questão? Claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza a primeira coisa que a gente percebe ao iniciar a leitura aqui desse conto é a sucessão de diálogos, naquele esquema tradicional. Novo parágrafo, travessão e vem a fala do personagem. Claro que todos esses diálogos acontecem entre as filhas de santo de João Alabá. Claro, a gente fica com a impressão que tipo, opa, será que todo esse conto vai ser nessa pegada? Só teremos diálogos? A presença sempre marcante de um narrador no começo aqui do conto não é percebida. Claro, tem uns pequenos apontamentos dele quando termina ou no meio das falas, mas é pouco. Não tem aquela coisa de um condutor que nos carrega pela mão e vai nos desenvolvendo a história. Ou seja, de primeira a gente só tem os diálogos entre as filhas de santo. Depois, inclusive, é quando o Pixinguinha até aparece aqui na história, né? Que começa a aparecer mais a figura do narrador e ele começa a dar assim os seus pitacos. Mas também a gente pode perceber uma coisa, que durante essa quantidade de diálogos iniciais, há uma grande exposição histórica do momento onde acontece essa narrativa. Lembrando, é em 1917 e temos um contexto variado de música, política, algumas questões sociais. Bastante coisa bem colocada ali e justamente dentro desse bate-boca das irmãs de santo, ou filhas de santo exatamente. Bom, não sei exatamente definir, não manjo muito bem da religião do candomblé, né? Eu posso estar falando algumas coisinhas meio erradas, mas tudo bem, né? Dá para passar, né? Não tem problema, né? O que importa é o que está aqui no texto da Almira. Aliás, Almira, para quem já não percebeu, né? Almira Dantas é uma parceira aqui do grupo de booktubers que eu participo há alguns anos e com certeza vocês viram há
poucos dias um book tag natalino que ela bolou e fez pra gente responder aos desafios quesitos. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que foi que eu respondi a respeito lá do book tag natalina. Foi uma diversão bastante interessante. Acho que 7 booktubers amigos participaram e depois você vai pulando de vídeo a vídeo, vendo o que cada um de nós respondemos. Ou seja, a Almira é prata da casa também aqui do grupo de booktubers. Enfim, aliás, né, podemos dizer que nesses todos 160 contos que eu li aqui nesse ano, é a única autora que eu realmente conheço e vi pessoalmente. Não sei se isso fala grande coisa, mas tudo bem, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a história da Almira, que é o que importa. Temos essa questão que a tia Seata tem aquele sonho, aquela premonição a respeito do anel. Porém, Pixinguinha aparece na história e fala, opa, eu tenho um anel da minha avó que se enquadra nessa descrição. Então, temos a questão que realmente temos o produto e temos que levar até o outro continente. A partir daí, a história realmente se desenvolve nesse ponto. Cai um pouco as questões históricas que estavam bem expostas nessa sessão inicial de diálogos e temos o motivo, a maneira como o personagem protagonista da história vai conseguir o seu feito. O Pixinguinha até insiste, não, eu preciso ir com a senhora porque não posso deixá-la ir sozinha até lá. Bom, mas como é que a tia Seata consegue arranjar meios de cumprir a sua missão? Vamos colocar aqui como uma missão, inclusive religiosa. Bom, aí que entra outra figura também histórica, que é o presidente Venceslau Braz. Pois é, também aparece uma figura poderosa. Digamos que no meio de uma questão de entre-guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, vale dizer, obviamente, né, que somente uma figura mais poderosa aqui no Brasil poderia levá-la até lá. Claro que tem um perrengue que atrapalha um pouco a questão. Sim, o que importa é a determinação de tia Seata, não tenho dúvida disso. Aliás, a gente precisa lembrar, né? A própria Almira coloca na capa aqui do livro, que eu mostrei aqui dentro do Kindle, ela define a sua história como um conto histórico. Realmente, como eu disse, né, na abertura, nos diálogos, isso está bem exposto. E até posso fazer um comentário que, geralmente, quando algumas histórias se valem de elementos históricos reais que realmente existiram na nossa história, eu sempre fico com um pouquinho de pé atrás, porque eu sempre fico com aquela impressão que tudo não passa de um certo cenário e, na verdade, não se conecta muito à história. Eu sempre faço aquele truque, né, aquele teste, digamos assim, de, por exemplo, temos o contexto do ano de 2017, mas e se a gente empurrar isso mais para frente, algumas décadas para lá, 20 anos talvez para frente, o presidente do Brasil será outro, os músicos serão outros, mas será que esse novo contexto histórico ele ajuda ou atrapalha a história a se desenvolver? Sim, no começo, quando tinha um monte de exposição aqui e lá dentro dos diálogos, realmente eu ficava com aquela sensação que tudo só está cenário, nada conduz a história para frente ou atrapalha ela. Apenas no momento, que até já comentei aqui brevemente, é que sim, esse contexto histórico impede um pouco os objetivos da protagonista, a tia Seata. No caso, é porque estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, a travessia do Brasil até a África é meio que impossível. Sim, por causa da guerra. Aí sim, se a gente coloca num outro contexto histórico, 20 anos depois, aí não teríamos uma guerra para atrapalhar essa travessia. Ou seja, o que eu quero dizer, exatamente só nesse momento que realmente o contexto histórico interfere na história da vez. Ainda bem, senão eu ficaria um pouco... realmente aconteceu o que acontece em muitas histórias. Almira realmente achou um ganchinho para conectar o cenário histórico, à história que ela está contando. Que o que vale sim é a história da tia Seata, não dos adereços. E falando nisso, até como comentei, né, eu não manjo muito da religião do candomblé. Então eu não sei o quanto vários detalhes que vão aparecendo sobre a religião aqui realmente podem atrapalhar um pouco mais a história ou não. No contexto geral, como eu não conheço nada, para mim não atrapalha de maneira alguma. E é preciso também lembrar de uma coisa que a gente pode perceber bastante aqui nesse conto, é que temos que esse motivo do anel de ser levado até outro continente para se reconectar às suas origens, também todas relacionadas à religião e aos povos que lá existiam, a gente pode considerar que tudo isso funciona como aquele princípio narrativo do MacGuffin, que é aquele onde os personagens da história estão sempre indo atrás. Mas, para nós leitores ou espectadores de filmes, por exemplo, a gente não se importa com isso, a gente não dá valor. Por exemplo, fazendo uma boa analogia com o filme
Os Caçadores da Arca Perdida, aí no contexto até de outra religião, no caso o catolicismo. O que os personagens lá daquele filme procuram? A Arca da Aliança. Pois é. E aqui também aparece uma arca um pouquinho mais pra frente, aqui na história da Almira Dantas. E com certeza, nas duas histórias nós temos o MacGuffin, que é aquilo que os personagens procuram, almejam, fazem de tudo para chegar nesse objetivo, mas nós leitores ou espectadores não nos importamos, porque o que vale é o desdobramento dos personagens. Por exemplo, lá no caso de Os Caçadores da Arca Perdida, o personagem principal, Indiana Jones, a gente não se importa que ele está tentando ir atrás da Arca da Aliança e também os seus rivais, os nazistas, por exemplo. Não, o que importa é o próprio Indiana Jones. Por exemplo, a gente dá mais valor o fato do chapéu dele nunca cair da sua cabeça. E aliás, numa cena muito boa, quando ele cai, a gente sofre, porque ele vai perder o tal chapéu. Ou seja, isso acho que passou bem para vocês, né? Que realmente o objetivo, o MacGuffin, não importa. E aqui, nesse conto, temos esse, vamos dizer assim, problema. O MacGuffin, que é levar o anel do Brasil para a África, realmente não importa para nós que estamos lendo. O que vale é saber sobre a tia Seata. E aí a gente tem um pouquinho de dúvida se realmente a gente consegue entender bastante da personagem. Há um trecho bem específico, inclusive, aqui, ó. E meu celular resolveu apitar bastante agora, mas enfim. Diz o narrador, uma das poucas aparições dele. Mais do que uma viagem ao outro continente, era uma para dentro de si. Ou seja, o narrador aqui está se referindo à personagem, a tia Seata. E eu acabei percebendo que a gente conhece pouco da tia Seata. Sim, ela tem o vigor, a disposição e realmente ela quer cumprir a sua missão. Aquilo que ela teve nos sonhos se materializou no real anel e ela precisa levar ele lá para a África de volta. Sim, é um anel original, pequeno spoiler que eu posso dizer da história. Mas, no fundo, a gente não acaba conhecendo muito como é a tia Seata, como a gente consegue se conectar com ela. Como leitor, como disse, a gente não se interessa pelo MacGuffin, a gente se interessa pelo personagem. E tia Seata está pouco explorada por aqui. Inclusive a gente até pode colocar essa história como uma espécie de aventura, assim como é aquela do Indiana Jones. Realmente dá para fazer bastante conexão entre uma história e outra, porque tem contextos religiosos, tem contextos de alcançar um objetivo, o tal MacGuffin, isso de uma parte técnica, como de uma parte também de objetivos dos personagens. Mas, em todo caso, como eu disse, lá do filme, a gente realmente consegue se conectar ao protagonista, já que para a tia Seata, nem tanto. Mas claro, isso não chega a ser um problema de fato, porque exatamente é que está uma boa sacada da Almira Dantas, é que ela realmente coloca o texto como um conto histórico. Não é um conto, por exemplo, numa pegada de Clarice Lispector, que é algo mais intimista. Muito pelo contrário, né? Ela realmente está muito distante de fazer com que a gente se conecte o íntimo do personagem com o nosso. Ou seja, a postura nossa de leitor é realmente um pouco distante. A gente vê um grande quadro se construindo à nossa frente. Justamente, né? As histórias históricas têm este princípio. A gente vai montando o que realmente de fato aconteceu. Claro, a gente precisa lembrar, né, que no caso aqui, Pixinguinha, pelo menos no meu entender, né, ele realmente não fez isso na sua vida. Pode ser que exista de fato realmente algum elemento que a Almira usou para fantasiar aqui no seu conto. Ou então não, realmente aconteceu. Não sei. De fato, eu não conheço. Do Pixinguinha eu só conheço praticamente Carinhoso e pouquíssimas outras histórias. Músicas, aliás, histórias de fato da vida dele, realmente não conheço, nunca li uma biografia dele. Ou seja, tudo aqui para mim é pura especulação a respeito de figuras históricas. Não sei se elas se conectam de fato, mas de qualquer forma é um conto histórico, então tudo vai sendo montado pra gente e a gente sempre fica como um espectador mais distante. Mas de novo, tudo isso não é problema do texto. Não é, porque na verdade é uma característica de gênero de escrita. Isso vale sempre lembrar, ou seja, não tem nada de errado por aqui. Mas aí fica aquela grande questão. Conto, no fundo, diverte? Com certeza diverge, realmente, de novo, quem está mais conectado aos detalhes e os significados da religião. Quem está um pouco distante, só entende tudo muito por cima, realmente, vamos dizer, se diverte um pouquinho menos. Quanto mais você estiver atrelado a essa religião e souber dos seus detalhamentos, mais você vai gostar, porque aí sim o conto histórico vai te, claro,
enlaçando mais. Não tenho dúvida disso, mas quem está um pouquinho distante realmente fica mais ou menos. Portanto, a arca é de cobre, o amor é de ouro e o samba é a prata da casa, escrito por Almira Dantas, eu atribuo 3 asteriscos. Bom, e antes de fechar esse vídeo, eu preciso dar a dica para vocês. Vocês podem ler esse conto da Almira Dantas através da Amazon. Aliás, vocês repararam que eu estava lendo no Kindle do meu celular. Portanto, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto lá para o site da Amazon e poder adquirir essa pequena história totalmente de graça. Pelo menos, por enquanto, está gratuito, mas eu acredito que a Almira vai deixar assim por muito tempo para a gente ter um drops do estilo narrativo dela. Aliás, eu já li outros textos que ela escreveu e eu gosto bastante do jeito que ela narra as suas histórias. Bom, e outra coisa que é prescindível falar agora, né? Começamos hoje a semana natalina, portanto já vou dizendo para vocês um Feliz Natal e me dando também com um bom ano novo. Mas eu acredito que vocês ainda vão ficar comigo aqui Matado Livros para os próximos dias, porque o Vandexmas, esse velho da fora de hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019 ainda não acabou, e ainda tem bastante coisa interessante, como por exemplo, nessa última semana, os melhores e piores de tudo que eu li ao longo do ano. Tem bastante coisa interessante para falar mal, falar bem, achar que muitas histórias foram baquenérrimas e outras mais ou menos, mas não tem problema. É uma parte também divertida do final do ano, onde a gente vai juntando os caquinhos de um ano inteiro de leitura. Acho que vocês gostam dessas coisitas também. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram aqui dentro do Vandexmas, edição 2019. E tchau!